Olá, sou Juliana Farias, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. No tutorial de hoje vou demonstrar como fazer esse ponto, o cruz reto. Ele é bem facinho e bem gostoso para fazer preenchimentos espaçados. E para abordar esse ponto, eu estou utilizando a linha de lã, que é essa aqui. Ela é bem grossinha, ótima para fazer esses pontos de bordados maiores, para a gente fazer, preencher mais rápido e deixar um efeito ainda bastante bonito. Coloquei um pedaço de linha na minha agulha. Essa agulha aqui, ela é grande também, para poder comportar essa lã. É a número 2, agulha de mão ou costura. E eu dei um nozinho logo aqui na ponta dela. Esse pedaço de linha tem mais ou menos o tamanho do meu braço. Tá aqui o nozinho. E vamos iniciar. O ponto cruz reto, ele é bem livre de ser feito, porque você vai dando esses espaçamentos entre cada ponto. E você pode fazê-lo em diferentes posições, para ficar bem interessante essa brincadeira desse ponto. Sair logo aqui nessa parte, entro mais à frente, fazendo este ponto reto. Pronto. Agora, eu vou sair nessa outra posição contrária, para fazer outro ponto reto por cima do que eu acabei de ter feito aqui. E aqui está o ponto cruz reto. Super fácil, né, gente? Esse ponto que parece uma cruz, parece um X, ele é super gostoso de fazer. E para fazer, preencher espaçamentos assim, é uma delícia. Optei usar essa linha de lã, porque eu tenho uma data para entregar esse bordado. E se eu fosse fazer com a linha de novelo comum, aquela mais fininha que eu sempre uso aqui, iria demorar bem mais. E eu queria um resultado, um bordado bem mais chamativo. Por isso que eu optei por esse ponto, por essa linha e por essa cor. Vamos lá. Faça um ponto reto. Você não precisa fazer tudo na mesma direção, ó. Eu tô fazendo essa brincadeira para ficar realmente mais diferenciado um do outro. Como a trama desse tecido, que é o algodão cru, ele é mais fechado, e eu tô utilizando essa agulha mais grossa e essa linha de lã, eu tenho uma certa resistência na hora de puxar, faz até o barulhinho, ó. Mas dá super certo, você vai puxando com cuidado, para não arrebentar o tecido, nem a linha. E você vai conseguindo ter um resultado bem agradável aí pro seu bordado. Se você preferir fazer um trabalho mais delicado, pode utilizar linha mais fina, né, que é a linha perlê, a linha moulinet também, com 2 fios, 3 fios. Pode fazer esse ponto um pouquinho mais próximo um do outro. Você vai ter diferentes resultados com o mesmo ponto de bordado. E isso que é o bordado livre. São essas possibilidades que tornam tudo mais bonito, tudo mais interessante. E é muito gostoso, né? Infinitas possibilidades. O palinha deu uma apertada agora aqui, mas já deu certo.
Sempre observando, ó, se aqui atrás não tá dando um nó, se a linha não tá ficando ruim. Aí, digamos que aqui a minha linha já esteja terminando. Ela não está, né? Mas eu quero mostrar como você pode fazer o arremate, né? Para troca de linha. Faço esse último ponto. Pronto, digamos que a minha linha já tá no final. Venho aqui do lado avesso. Passo a agulha por baixo desse ponto mais próximo. Passo agora a agulha por dentro desse aro formado e puxo. Um nozinho só para garantir, para deixar mais firme, porque às vezes a gente borda uma peça de roupa, algo que vai ser lavado, né, usado sempre. Então, eu gosto de dar um nozinho só para garantir mesmo, né? Como essa linha é bem grossa, ó, o nó já tá super tranquilo. E agora eu venho com a agulha passando por baixo de alguns desses pontos. Só mais esse aqui e pronto. E só cortar a linha logo aqui. Então, como a minha linha tinha acabado, né? Então, eu coloquei mais linha na agulha e eu posso sair de qualquer parte desse espaçamento para dar continuidade. Porque como esse ponto de bordado cruz reto, ele é feito de maneiras soltas, né? Unitárias, um de cada vez, assim, fica mais tranquilo da gente dar continuidade. E aí é só você continuar preenchendo os espaços e mandar ver aí. E aí, o que vocês acharam desse ponto? Super básico, assim, super maravilhoso de ser feito. De vez em quando eu vou aparecer com pontos aqui super fáceis, como esse, por exemplo, e outros bem complexos, porque bordado livre é assim, vão ter graus de dificuldade e você vê o que você acha mais interessante, o que você gosta de fazer. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse ponto, se vocês vão praticá-lo com uma linha mais fina ou uma linha de lã, se vai ser numa peça de roupa, em um bordado. Então, gente, é isso. Muito obrigada por ter assistido esse tutorial, esse ponto cruz reto. Até a próxima semana. Se hidratem e bordem bem muito.